Graça e paz, irmãos. Responsabilidade de estar aqui falando para vocês sobre esse tema, e como o Mário bem disse, é um tema que não chama a nossa atenção, né? Controle, né? Controlar as coisas é complicado, às vezes é chato, é penoso, mas nós precisamos de controle, né? Em todas as áreas da nossa vida. E nas finanças, meus irmãos, não é diferente. Então, você que está presente e vocês que estão aí pela internet, depois vocês podem também assistir às outras palestras, né, Mário? Nós temos aí inúmeras palestras para a família, em vários temas, e finanças é o tema desse mês. E exatamente hoje nós vamos falar sobre essa questão de como organizar as nossas finanças. Nós vamos tentar ser prático, mas nós precisamos de tratar de alguns assuntos para chegar na prática, né? Então, eu vou tratar com vocês aqui de pelo menos 3 pontos básicos, que eu acho que isso é primordial. Porque se nós não soubermos como administrar nossas finanças, nós vamos ter grandes problemas. Porque o dinheiro ele pode ser uma bênção na nossa vida, mas ele também pode ser uma maldição. Então, a maneira como nós administramos o dinheiro vai dizer em qual posição o dinheiro está nas nossas vidas. Será que, como o Mário mesmo disse, nós não podemos servir a 2 senhores? Será que o dinheiro ele é um servo? Ele é um auxiliador para nós? Ou ele é o senhor da nossa vida? Então a palavra nos diz: ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Riquezas aqui está dizendo mamon. Então isso aqui é muito importante. E mais uma vez o Mário parece que leu o meu resumo, né? Porque é o seguinte: nós precisamos, irmãos, nos desapegar das coisas daqui, da terra. Porque se nós ficamos nessa ânsia de querer, de ter, de buscar, a Bíblia fala que é buscar primeiro o reino de Deus. Agora, se nós vamos buscar primeiro o dinheiro, as coisas estão erradas. E Jesus fala: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós precisamos de bastante atenção nessa questão. E nós vamos dividir nossa fala hoje em 3 partes. A primeira, reconhecer que precisa de uma forma de controle. Nós precisamos, meus irmãos. Como eu já disse aqui, é chato, é complicado, tem que ter tempo, tem que ter perseverança, mas nós precisamos desse controle. Segunda coisa, ser tratado na questão do contentamento. Se nós não formos tratados nessa área, nunca vai bastar. É como diz lá o Rockefeller, né? Só um pouco mais. Quanto você precisa? Um pouco mais. Não tem fim, gente. Porque não tem contentamento. E a terceira parte vai ser uma prática ali de planilha, de apps, que a gente vai tratar com vocês, tá? Então esse é o primeiro ponto aqui, reconhecer. Na nossa vida, quando nós temos alguma dificuldade, necessitamos de alguma coisa, nós precisamos de reconhecer que nós precisamos de ajuda. E nós podemos recorrer, né, a determinados tipos de ajuda. Por exemplo, você está com uma doença, você precisa de ir no médico, ele vai te passar, te recomendar um medicamento, um tratamento, uma fisioterapia, e você tem que seguir aquelas práticas. Então você precisa de reconhecer. Aí procurar ajuda. E depois fazer o quê? Praticar. Porque não adianta nada o médico te dar uma receita, te dar lá um xarope lá para a garganta, uma pastilha, e você esquece de tomar. Então esse é o grande problema. E nós, diante de Deus, nós precisamos de reconhecer que nós somos fracos, nós somos miseráveis, nós precisamos ser tratados do nosso pecado. Eu tenho um problema financeiro, eu preciso de resolver isso. Só que eu não tenho competência. Então, Senhor, me dá sabedoria para me aprender a tratar com isso. Tem uns irmãos lá que falam desse assunto, eu não entendo nada. Mas não é que não entende, é que não coloca em prática. Então, meus irmãos, nós podemos falar aqui, já teve 2 palestras, vamos ter mais 2, vão ser 5 esse mês, sobre esse tema. Mas não vai adiantar nada se você não colocar em prática.
Então, o primeiro passo, nós precisamos de reconhecer que precisamos de ajuda. Então, não adianta nada você ficar assistindo aqui todos os vídeos, né? Mas não praticar. Então, nós precisamos de colocar em prática. Isso diz respeito à nossa vida cotidiana em todos os lugares, em todas as áreas. Eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso da misericórdia de Deus. Aí reconhece no domingo, na segunda esquece. Nós precisamos de comunhão com o Senhor todos os dias. Nós precisamos da palavra, nós precisamos da meditação na palavra. Nós precisamos de estar junto com os irmãos orando, ajudando, auxiliando um ao outro. É isso que nós precisamos, irmãos. Então, se nós não reconhecermos que nós precisamos de ajuda, nós não vamos caminhar nessa área, não. E mais nenhuma outra. O que diz o texto? Reconhece-o em todos os teus caminhos. O que é todos os teus caminhos? Na família eu preciso de ajuda. Então, tá bom, reconheci. Lá no meu trabalho eu preciso de ajuda. Reconheci. Lá na igreja para conviver com os irmãos, preciso de ajuda. Tá bom. E na área financeira? É todos, meus irmãos. Todos os nossos caminhos precisam estar diante do Senhor. Senão, o negócio não vai funcionar. Então, algumas pessoas levam essa parte financeira como aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai levando. Compra, não sabe se vai ter condições de pagar, mas o importante é aquela emoção de gastar, de satisfazer aquela necessidade momentânea, né? Então essa pessoa vai lá, gasta, compra aquilo que às vezes nem precisa, e depois vai dar os pulos para poder pagar. Não, aí depois tem aquela frase terrível, não, Deus vai dar um jeitinho, Deus vai abençoar. Você está errado, meu irmão. Como é que Deus vai abençoar uma coisa errada? Então, nós temos que reconhecer, Senhor, eu tenho problema, eu sou incontrolável nessa área. Se eu vejo um negócio lá, eu quero aquilo vira um troço para me poder adquirir. Mas eu reconheço que eu preciso da sua ajuda. E é o Senhor que vai ter que tratar comigo. Então, a gente precisa de ter essas informações muito claras na nossa mente. E, meus irmãos, nós estamos falando isso aqui para cristãos, porque não penso que é só o pessoal lá de fora que tem problema, não. Gente da igreja, que ouve a palavra, que lê a palavra, que tem dificuldade financeira. Mas sabe o que falta? Obediência. Obediência à palavra. Então nós devemos investir tempo no relacionamento, no conhecimento, em buscar o Senhor, reconhecer e devemos praticar. Porque nós vamos ser ouvinte. Paulo fala daquelas mulherinhas lá que ficam ouvindo e não aprendem nada. E muitas vezes nós fazemos isso com vários aspectos da nossa vida. E no financeiro é assim também. Vamos lá então. Já falei bastante de reconhecer. E tem um grave problema aí, que as pessoas interpretam mal a palavra de Deus, entendem erradamente a graça, aí vão lá, em determinada igreja que, por exemplo, prega prosperidade, teologia da prosperidade, que é um engano. Você vai ser próspero sim, mas no Senhor, na vida de Cristo em você, ser próspero anunciando o evangelho, ser próspero no seu lar, sendo um bom exemplo para a tua família, para os teus filhos, ser próspero lá no teu trabalho, sendo honesto, praticando as coisas certas, ser honesto no trânsito. Prosperidade é isso, meu irmão. Você não precisa de ter dinheiro no bolso para ser próspero, não. Tem muitas pessoas que não têm nada e ele é tão próspero que ele ajuda os outros. E como é que faz isso? É a vida de Cristo. Então nós precisamos da vida de Cristo no nosso dia a dia. E tem aquele povo lá que vai nesse tipo de teologia aí e é enganado e quer ser enganado. Aí ele vai lá e o bendito do pastor lá fala, traz a sua casa aqui, traz o seu carro aqui, que você vai ganhar 2, 3, traz sua fazenda. E o cara, tão ganancioso que ele é, ele vai lá e entrega. E sabe o que acontece? Dá errado. Porque a prosperidade que o Senhor tem para nós é em Cristo. Todos os tesouros estão em Cristo. E esse povo é enganado. E aí dá errado. Sabe por que dá errado? Porque está fora da palavra, meu irmão. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Aí depois pega lá um adesivo, né? Compra o carro lá
às vezes usado, financiado em 48, 60 vezes. Espero que ninguém tenha feito isso aqui. Aí coloca lá, presente de Deus. Foi Deus que me deu. Aí depois vai ao reboque lá buscar o carro. Mas, meus irmãos, será que Deus, que tem todo o poder, que é dono de todas as coisas, Ele vai dar um carro financiado para você? Será que Ele não tem? Será que é isso que Ele quer para a sua vida? Porque depois, se você não aguentar pagar, você vai passar vergonha. Será que é isso que Deus quer para nós? E ainda põe Deus no meio, né? Deus proverá, Jeová Jirê. Gente, o que é isso? Isso aqui nós estamos falando para cristão. Pessoas que leem a palavra, que confessam a palavra. E que se deixam enganar pela sua ganância. Então isso é um problema sério. Então misericórdia, né? O segundo ponto que eu quero destacar, que vai nessa linha aqui, é do contentamento, meus irmãos. Como nós vemos cristãos descontentes. Descontentes. Isso é um problema. Onde é que está a nossa alegria? Onde é que está a nossa felicidade? Estão em coisas? Estão em pessoas? Está em fazenda, em carro, em salário alto, em dinheiro no banco? Meus irmãos, nossa felicidade, nosso contentamento, nossa alegria está em Cristo. Nós já dissemos, todos os tesouros estão escondidos em Cristo. Então, para onde nós vamos? Lembra dos discípulos lá? Para onde nós iremos? Ah, não, vai lá no banco que Ele vai te ajudar. Não, nós vamos... Senhor, para onde nós vamos se só Tu tens as palavras da vida eterna? Então, meu irmão, esse é um problema sério, contentamento. E vocês sabem que Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele estava onde? Estava num resort, curtindo, né? Numa piscina de hidromassagem, né? Fazendo massagem e tal, descansando, tirando umas férias, porque, afinal de contas, né? Pregar o evangelho. Não, meu irmão. Ele estava na masmorra, preso, amarrado, algemado, passando necessidade. Pensa que lá tinha aguinha gelada? Comidinha é quentinha, como tem hoje nos presídios aí? Tem quentinha? Não tem quentinha, não. Era do jeito que os soldados quisessem. Mas ele sabe o que ele fala? Ele fala de alegria, de contentamento. E às vezes nós temos tantas coisas que o Senhor tem abençoado, né? Tendo, porém, o que vestir, o que comer, estejais com isso contente. E o Senhor tem dado para nós mais do que 2 camisas, né? Mais do que uma refeição por dia. E nós não estamos contentes. Aí, por nós sermos perdurários, por nós gastarmos mais do que podemos, por não ter um controle, a gente é mais fácil colocar a culpa nos outros, né? Então, de quem que é a culpa? Não, a culpa é da minha mulher, gasta muito. Aí a mulher fala, não, a culpa é do meu marido. Ele gasta mais que eu. Não, a culpa é dos filhos. Não, a culpa é do governo. Não, a culpa é do meu patrão, ele é muito sovino, ele paga muito pouco para mim. Então a culpa é sempre do outro. Nunca a culpa é da gente. Nós não reconhecemos que temos a dificuldade e que precisamos de ajuda. Então é muito mais fácil colocar a culpa em outras pessoas. E sabe de quem é o maior culpado na história, do final da história? A gente culpa Deus. Ah, não, porque Deus não me abençoa. Você vê, Deus abençoa lá o irmão. Olha lá, chegou com um carro novo na igreja. Olha que bênção. Por que Deus não faz isso na minha vida? Olha o irmão, mora lá numa casona bonita. Olha o irmão, olha a roupa dele. Olha o sapato dele. Olha o vestido dela. Meus irmãos, contentamento é no Senhor. Não é no que possuímos, não é no que compramos, não é no saldo bancário. Nós precisamos ser tratados nessa área do contentamento. Porque não adianta nada a gente passar aqui para vocês um monte de fórmula, de planilha, de controle, se você não reconhece que precisa de usar, e você não é um descontente, é um desequilibrado. Então nós precisamos de misericórdia, precisamos de clamar misericórdia. Senhor, eu preciso desse tratamento. E você sabe que nós temos hoje grandes vilões, né, na atualidade. E os principais vilões da sociedade moderna são esses aqui, ó.
Estresse, ansiedade, depressão. Por que tudo isso? Porque não está satisfeito com o passado, porque eu escolhi errado a profissão. Se eu tivesse feito curso de advogado, né, de direito, se eu tivesse feito engenharia, se eu tivesse casado com aquela outra mulher ou não com aquele, né, se eu tivesse casado com aquele outro homem, se eu tivesse aceitado aquele emprego. Então a gente fica colocando culpa no passado, né? A gente coloca a culpa no futuro. Mas eu preciso, essa ansiedade de querer, de ter, de buscar, leva o homem para um estado de depressão. Ele não está contente, ele não reconhece, não coloca em prática o que aprende, e aí ele fica com essas doenças modernas. Não tem um monte de doença autoimune por aí? O médico não sabe identificar o problema. O problema está na alma. Precisa ser tratado na alma. Precisa de santificação na alma. E santificação no bolso, no dinheiro. Na felicidade. Dá graças a Deus pelo salário que recebe, por ter um emprego. Agora aprende a controlar os gastos. Porque o problema não é ganhar 1.000, nem 2.000, nem 10.000. Porque se você não souber administrar os 1.000, você não vai administrar os 10. Tem gente que ganha 50 e não dá. Entendeu? Então o problema é esse, meus irmãos. Então nós precisamos de pedir misericórdia para o Senhor. Precisa ser tratado. Senhor, mexe comigo. Então fica nessa desculpinha, né? Se eu tivesse. Se fosse assim. E aí, olha a culpa. Não, sabe qual que é a culpa? A culpa é da rede social. Então eu pego o celular, eu começo a ver as pessoas lá felizes, contentes, tudo mentira. A maioria, né, pelo menos. E aí você quer ser igual. Aí você quer aquele carro. Você quer aquela roupa. Você quer viajar para aqueles lugares, porque o selfie, né? Tira selfie lá. Entendeu? Mas o problema não é nenhuma dessas coisas aqui, ó. O problema é o eu que precisa ser tratado. Esse eu é terrível. Enquanto esse eu aí não for crucificado, o negócio não vai funcionar. Mas eu sou cristão e eu tenho esse problema. Nós precisamos levar o morrer de Cristo todo dia. Senão, meus irmãos, não vai ter tratamento, não vai ter dinheiro que baste, não vai ter remédio que baste, não vai ter psicólogo que vai resolver o problema. Nós precisamos de procurar ajuda sim, quando necessário. Mas nós devemos levar a Deus as nossas necessidades. A palavra diz que nós devemos ir a Deus, né, com orações, com súplicas e com ações de graça. Normalmente só vai com súplica. Senhor, abençoa, abençoa, me dá. E esquece de agradecer. Mas começa a colocar isso em prática. Acorda de manhã, em vez de você começar a pedir, já começa agradecendo. Terminou o dia, saiu do trabalho, entrou no carro para ir almoçar, agradece a Deus por aquela manhã. Volta para o trabalho, agradece, Senhor, obrigado por essa empresa, obrigado pelo salário, obrigado pelas pessoas que trabalham comigo. Me usa aqui nesse lugar, para que eu seja uma bênção. Porque não vai adiantar nada você falar para a pessoa que você é cristão se você não vive. Não vai adiantar nada você ensinar o cara a fazer conta matemática lá, de débito e crédito, de como que controla a finança, se você não vive isso. E como foi falado aí vive uma vida desregrada. Aí a pessoa olha para você e não vê nada do que você pratica. Você não vê nada do que você fala. Então você ensina o outro a controlar, né, Bárbara? A controlar as finanças. Olha, irmão, você lança aqui aqui as despesas pessoais, você lança aqui as despesas da casa, você controla bonitinho. E a sua vida? Né? E a nossa vida, como é que está diante do Senhor? Então nós precisamos de viver o Evangelho, meus irmãos. Viver o Evangelho. E na parte financeira também é assim. Controle, nós precisamos de controle. Então vamos lá. E em 2 Coríntios, vou só citar o texto completo aqui, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E na vida financeira também, meus irmãos, tem que se manifestar. Vamos lá. Agora, o Mário, por isso que eu falo que o Mário ele deu uma lida no meu rascunho, porque filhos,
Como é que nossos filhos veem nossas finanças? Será que eles percebem que nós realmente temos um controle, nós a levamos a sério isso, ou nós vamos, igual a música lá, deixa a vida me levar? Então, será que nós fazemos conta com a família? Nós queremos planejar uma viagem. Não, vamos tocando a vida, chegar no final do ano, a gente vai, né? Passa o cartão, depois fica o ano inteiro pagando a viagem. Gente, não, agora eu preciso de uma televisão 70 polegadas, porque vai ter a Copa daqui uns dias, eu já preciso me acostumar com ela, né? Então a gente cria o comércio está aí para isso, o marketing está aí para isso, para criar necessidade, para que nós possamos gastar. E os nossos filhos, será que eles veem? O que eles veem em nós aqui? Será que eles veem obediência à palavra de Deus? Será que eles veem que a gente é perdulário, a gente gasta mais do que ganha? Senta lá o casal, aí vai fazer as contas, o salário não vai dar. Não vai dar, mas não faz nada para mudar. Não corta os gastos desnecessários e não quer fazer um outro trabalho, uma hora extra, trabalhar um pouco mais para resolver o problema. E vai levando a vida, tocando a vida. E comprando coisas que não precisam, muitas vezes para agradar pessoas que não gostam e com dinheiro que não tem. Aí depois vai passar carão, porque vai receber cobrança. Vai receber ligação lá. Eu não aguento mais ver essas ligações aqui. Por quê? Porque está errado. Não faz controle. Não leva a sério o que é a palavra de Deus. Aí quando o irmão lá diz que a ninguém devais coisa alguma no seu amor, cara, não, isso aí é bobeira. Isso não funciona assim. Outro dia conversando com uma pessoa lá, ele falou assim, não, eu só consigo ter se eu dever. Olha que coisa, gente. E não ganha mal, não. Mas ele tem que fazer uma dívida para poupar. Só que ele esquece que essa dívida que ele fez está comendo uma parte do lucro dele. Não, eu vou fazer um consórcio para economizar. Quanto? 14% você vai dar para a administração cuidar do seu dinheiro. Deixa na poupança, então, que é o pior juro que tem, mas vai te render alguma coisa. Não, mas se você deixar lá, eu vou gastar. Então você vai ser rabo a vida inteira. Vai ser caldo a vida inteira. E essa pessoa diz, não, eu tenho que fazer dívida. Então faz dívida. É um problema, gente. E tem esse problema de se consegue pagar, né? Eu não vou ler tudo isso aqui, não, mas eu quero só contar um fato para vocês. A Thalita, minha filha, tinha uns 4 anos de idade e um dia ela chegou em casa da escolinha lá, do prézinho, e falou assim, papai, hoje... Ela perguntou assim, nós somos ricos? Né? Você sabe que criança tem essas tiradas, né? Aí eu falei, claro que somos, minha filha, nós somos ricos da graça de Deus. Conversamos um pouquinho ali e passou, né? Aquela conversa. Passou mais uns dias, ela chegou em casa de novo com a conversa lá. Papai, o meu amiguinho falou que eles são ricos. Ah, que bom. É bom, né, ser rico? A minha amiguinha também falou que eles são ricos também, que o pai dela é rico. Falei, que bom. E você falou o quê? Eu falei que nós somos ricos da graça de Deus. Olha aí, meus irmãos. O que nós temos passado para os nossos filhos? Não, filho, nós não somos ricos, não. Sabe por quê? Olha a casa que a gente mora. Olha o carro que a gente tem. Olha a comida que a gente come. Olha a roupa que a gente veste. Será que é isso que é riqueza, meus irmãos? Que valores nós passamos para os nossos filhos? Isso é sério. E vou repetir, não estou falando aqui para gente de fora, não. Sim. Não, esse conceito do mundo, os valores do mundo, meus irmãos, não tem nada a ver com os valores da palavra de Deus. O que é belo lá fora é diferente do belo, porque Deus vê o coração, a intenção do coração. O que o mundo enxerga como riqueza, como prosperidade, tem nada a ver com o que a palavra de Deus ensina para nós. Mas aí, de vez de nós olharmos para a palavra, nós olhamos para o mundo. E aí nós entramos na dança, na ciranda financeira do mundo, erramos e vamos lá pedir socorro para Deus. Aí Deus tem que fazer milagre, porque só milagre para resolver. E meus irmãos, as escolhas financeiras que nós fazemos, elas são terríveis, porque ela pode levar 1 ano,
2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos para resolver. Está aqui o Barba, ele sabe, ele acompanha um monte de gente. E não é questão de ser pobre ou ser rico, é pobreza de espírito. Porque não é o quanto tem, é como que gasta. Você tem uma entrada lá de 100, uma saída de 300. Não vai bater nunca, gente. Não vai bater nunca essa conta. Não tem como. Não tem milagre que resolva. Não, Deus proverá. Vai prover sim. Nunca vi um justo padecer fome. Ah, mas e a televisão de 70? Isso aqui não é coisa que Deus está preocupado. Pode até te dar. Pode dar de 80 polegadas. Mas é para quê? É para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu nunca vi dívida ser feita para a glória de Deus. Ah, mas se não se levar isso aí a sério, eu não vou ter nada. Então faz dívida. Esse é o melhor conselho que você pode dar para uma pessoa. Você não acredita no que a palavra diz? Faz. E faz mais uma coisinha. Pega uma tesoura, chega na tua casa e corta esse texto aí. Por quê? Se a Bíblia fala para você não fazer e você faz, se a Bíblia fala para eu amar, eu não amo, começa a tirar os textos que você acha que não é legal na Bíblia e pronto, faz um recorte, aí você faz a sua Bíblia atualizada. Pronto. Aí você vai viver do jeito que você quiser. É duro ouvir isso, né? Mas é verdade, meus irmãos. É a palavra de Deus. E se está na palavra, nós temos que obedecer. Vamos para o outro aqui. O Barba falou, mas eu quero só destacar isso aqui, gente. 700 versículos sobre fé. 700, é importante. Tem gente que fica aí gastando muito tempo falando de anjo, arcanjo, querendo descobrir os escalonamentos, quem foi e por quê. Meus irmãos, mais de 2.300 textos sobre finanças. Será que isso é importante na Bíblia? Será que Deus levou em consideração? Será que não fosse isso importante, a Bíblia não chamaria o dinheiro de mamon, de um senhor? Olha a importância disso. Ah, mas isso é coisa do Barba. Não é do Barba, não é de ninguém. Isso aqui é a Bíblia que está dizendo. Ah, eu não acredito. Então vai ler a Bíblia e começa a riscar lá. Todos os textos, 16 parábolas de Jesus. É mais fácil, ó. Vê quantas parábolas Jesus escreveu, vai lá e pega e marca. Quantas falam de dinheiro? Você vai perceber. Como isso é importante. Se isso não fosse importante, não estaria na palavra de Deus, meus irmãos. Isso é muito sério. Então, a Trindade Santa está interessada no nosso bem-estar financeiro. Então nós precisamos de aprender. E aonde? Vamos para a palavra. Ah, mas eu preciso de uma ajuda. Então tá bom. Procura lá o irmão que tem um conhecimento, vai lá, trata com ele. Então você vai sendo tratado aí. Vamos ver o outro aqui. Se tem mais de 2.000 textos, nós não vamos conseguir ler muitos hoje, né? Mas eu separei pelo menos 4 aqui, para a gente caminhar um pouquinho. E nós? Não, é melhor ter pouco e temer ao Senhor do que ter um grande tesouro e viver ansioso. Então aquele que tem pouco, ele fica na ganância de querer ter. Então ele esquece de buscar o Senhor ou de depositar sua confiança no Senhor. E aquele que tem muito, por ter muito, ele fica tão preocupado em não perder que também esquece do Senhor. Depois você pega esses textos aqui com calma e você vai ver. Provérbios, o que tem de ensinamento sobre finanças em Provérbios? Mais de 100. Já anotou? Mais de 100, só em Provérbios. Então você pega esse livro de Provérbios, lê, é pequeno, né? Poucos capítulos ali. Então você vai ler, você vai anotar. Olha esse daqui. João Batista, ele era um camarada que ele não tinha papas na língua, não. Ele pregava o arrependimento para o povo, chamava de víbora, e o machado está aqui, ó, pronto para derrubar. E aí, os fariseus e aquele povo que ouvia ele angustiado, porque a palavra, quando ela é pregada, o evangelho, ele é pregado, ele traduz isso em mudança de vida nas pessoas. Aí os fariseus chegavam, o que nós vamos fazer? E os soldados chegaram lá também, o que nós vamos fazer? Olha o que ele fala para os soldados. E nós? Perguntaram alguns soldados. O que devemos fazer?
João respondeu: não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. Contente-se com seu salário. Isso aqui serve para nós do século 21? Contentar-se com o nosso salário? Não, eu não estou contente porque o meu patrão é muito munheca, não paga bem. Você estudou? Você está estudando? Você está procurando melhorar o seu conhecimento? Você tem as competências necessárias para você subir de cargo? Não, não tem. Então fica aí. E para de reclamar, porque você não está fazendo nada. Não, mas eu estou na graça. Deitado eternamente em berço esplêndido. Então fica deitadinho aí. Então quer dizer, não procura se especializar, melhorar, buscar conhecimento, fazer as coisas corretas, se dedicar, né? E aí a culpa é do outro, a culpa é sempre do outro, nunca é nossa, né? Isso é um problema, gente. E aí olha aqui em Filipenses, o que Paulo está falando? Não digo isso por causa do necessitado, por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Você está satisfeito com o que você tem? Não, não estou. Então, estuda mais, trabalha mais, se esforça mais, arruma um segundo emprego e vai buscar os teus planos diante do Senhor. Não é problema você querer ter algumas coisas. Ah, não, eu quero trocar o meu carro. Está tudo certo. Eu quero um apartamento melhor porque nasceu lá o outro filho. Não tem problema, irmão. Só que tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. A Mega Sena não vai resolver o teu problema, não. Isso é terrível, né? Então, a pessoa acha que vai cair do céu um balde de dinheiro. Ou ele vai lá no final do arco-íris, vai ter lá um pote de moeda de ouro. Não vai ter, não. Tem que trabalhar. Do suor do teu rosto, você vai ter que fazer as tuas coisas. Então tá certinho. Pode querer o carro novo, pode querer a casa nova, pode querer roupa de marca. O problema é seu. Mas vai trabalhar para isso. Certo? Então esse que é o ensinamento. E aqui, ó, não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não os deixarei, jamais o abandonarei. E meus irmãos, quando nós aprendemos a descansar, a confiar no Senhor, a pagar as contas, a pagar à vista, não ser rabo, não ser cauda, o Senhor abençoa. Lá no trabalho, você não vai precisar ficar pedindo toda hora aumento para o patrão, não. Porque ele vai reconhecer, porque você é um camarada que dedicado, chega na hora. Né? Porque tem de gente que chega atrasado no trabalho. É complicado, né? Aí acha ruim. Chega atrasado de manhã, chega atrasado na hora do almoço, mas para sair, tem que ser antes das 6. Então, que comprometimento que tem? Como é que o patrão vai reconhecer que você precisa de um aumento, de um reconhecimento? Então, qual o testemunho que nós, como cristãos, damos no nosso trabalho? Como é que o nosso patrão vê a gente? Ou, o contrário, né? Se você é patrão, como é que o teu empregado vê você? Isso é sério. Então não adianta nada nós falarmos aqui, colocar planilha aqui para ensinar você a fazer conta, que todo mundo aqui sabe fazer conta, se nós não obedecermos esses princípios da palavra de Deus. Não adianta, meu irmão. Então aqui é prática, nós estamos falando de prática, viver na prática. Obedecer ao Senhor. É no trânsito, é no trabalho, é em casa, ensinando valores para os nossos filhos. Isso é vida prática. Vamos lá para o outro slide. O dinheiro, meus irmãos, eu achei interessante esse aqui. Dinheiro é como fogo. Quem aqui não precisa de fogo? Pensa num negócio bom, é o tal do fogo, né? Você fazer lá hoje, está um friozinho, você quer dar uma sopinha. Que gostoso a sopinha quentinha. Agora, esquece o fogão ligado. Pensa numa floresta pegando fogo. E o dinheiro é a mesma coisa, meus irmãos. Se você não tiver controle sobre o dinheiro, ele vai ser um desastre na sua vida. Transfere isso aqui para a água. Olha que bênção que é a água. Não sei quem está com sede. É bênção. Agora você imagina um tsunami. Que faz de desastre. Pensa no carro. O carro não é bom para você se locomover, para você ir, voltar. Está chovendo agora. Né? Pensa no carro sem freio.
Então, meus irmãos, precisa de controle. E se o fogo não tiver um controle, vai ser um desastre. E se o dinheiro na nossa vida não tiver um controle, vai ser um desastre. E sabe o que acontece nos desastres? Acontece mortes, perdas, danos, e muitas vezes irreparáveis. Então o negócio é sério. Vamos lá para o outro. Agora nós vamos para um pouco mais prático. Então, o primeiro ponto, reconhecer. Se você não reconhecer que precisa de um controle, que precisa de ajuda nessa área, pode esquecer o que nós vamos falar daqui para frente. E se você também não está satisfeito com o que Deus tem feito para você, na tua vida, na tua casa, você também não vai adiantar nada fazer controle. Porque você vai fazer um controle, vai chegar lá no final, vai ver uns números ali. Então, meus irmãos, nós temos que ter esses 3 pontos. Reconhecer. Ser agradecido ao Senhor. E controlar as coisas. Tá bom? Vamos caminhando aqui. O que é orçamento doméstico? O que é um orçamento? Quando a pessoa vai lá na empresa, né? Preciso de um orçamento aí. Você vai lá, passa um orçamento para ele, ele vai ali, você vai gastar tanto aqui. Então, isso é um orçamento. O que é orçamento doméstico? Quanto que eu ganho? Tá, então vamos chutar um número aqui, pegar um valor aqui. O cara ganha lá 5 mil reais. Esse é o salário dele. Ele ganha 5 mil. Quanto que ele recebe? Os 4.200 aí? Tem desconto. Então é o seguinte, você não vai poder gastar 5. Você ganha 5. Quanto você recebe? 4.200, 4.300. Então, já começa errado. Então ele pensa que pode gastar 5. Você não pode gastar 5. Porque tem o INSS, tem imposto de renda. Entendeu? Então tem os testes ali. Quanto você recebe? Eu pego o vale. Então já recebeu menos ainda. Então nós precisamos fazer conta, meu irmão. Então o orçamento é o seguinte, eu ganho tanto e eu tenho uma estimativa de gasto aí de tanto. Isso é um orçamento. Agora, controle financeiro é você pegar e colocar isso para você enxergar. Então, você pode pegar lá um papel e escrever isso, aí você vai ter um controle, certo? Vamos lá. Isso aqui é um dado terrível, hein, gente? Porque por falta de controle financeiro, olha o número, eu não estou falando de 5%, eu não estou falando de 10%, 77% das famílias brasileiras têm dívida, gente. 77%. Quando você vê assim, olha, queimou lá aquela floresta, 10%, né? É triste, né? Queimar 10%. Nossa, queimou 50%. É triste, né? 77%. Gente, é um desastre. E 77% das famílias brasileiras estão endividadas. E você acha que nesse meio tem cristão ou não? Tem cristão. E sabe o que é o pior? Sabe qual que é o maior problema desses gastos aqui? Cartão de crédito. Pensa num negócio bom, né, que inventaram. O Pix não é tão bom que você tem que pagar à vista, mas o cartão de crédito, você vai lá, você compra, você passa. Gente, é bom demais, você vai passando ali, e os caras aceitam, vai aceitando. Só que o problema é que o cara esquece que depois vem uma fatura. E olha como o sistema é bom. Eles pegam e já mandam para você, antes de você receber a fatura, que você pode parcelar aquela fatura. Não, é fratura. Quando você recebe, você fica lá. Gente, isso é complicado. Os caras são... O sistema é inteligente. Ele quer que você seja rabo, que você seja cauda. Ele te dá um limite. Nossa, meu limite era 3, passou para 5. Agora eu vou... Né? Aí ele ganha 4.200. Já vai ficar com débito de 800. Mas eu parcelo a fatura. Aí paga um juro lá. Gente, vai embora. Então é um problema sério. Aí, vamos lá. Não, aí já lascou. Entendeu? E aí é o seguinte, tem um detalhe. Antes desse aqui, volta ali, André. Olha bem.
Mas são 5, eu não lembro aqui o número. A maior parte da dívida é no cartão. E 17% é de carnê, gente. Olha como que os caras são espertos. Nós temos aqui uma loja na esquina ali no calçadão. Que você lembra na época da pandemia que tinha fila para pagar conta ali? Por quê? Na pandemia, pagar conta lá. Porque você entra, onde que fica o caixa? Bem na porta, né, Mário? Fica lá no fundo, você tem que atravessar aquele corredor e ver aqueles manequins, aquelas roupas. Parece que fica tão bom no trem lá. Quando você coloca, não bate, não fica legal. Quem já comprou roupa aí depois não quer usar? Né? Porque não deu certo, mas lá estava tão bonito. Mas eles fazem isso para que a gente entre, passe, cobice e aí compra. Coisa que não precisa, com dinheiro que não tem, para nem agradar nem você. O sistema é inteligente, meus irmãos. Sabe qual que é a quinta dívida disso aqui? Não vou falar das outras, não. Casa própria. Se o problema maior tivesse no canal, olha, eu comprei lá a casa porque eu pago aluguel, porque eu não tenho onde morar. Não, é o quinto. Então é cartão de crédito, é carnê, é carro. É mais importante ter um carro do que ter uma casa para morar. Afinal de contas, como é que eu vou chegar no meu emprego, lá na igreja, estacionar o meu pé de bode lá? Não é verdade? Eu lembro que uma vez eu fui num casamento de um irmão aqui, aqueles carrão lá, eu tinha um Fiatzinho 85 vermelho, chamava de bombeirinho. E eu parei lá e não fechava, para começo de conversa. E o vidro dele caía, então você usava uma chave de fenda. E eu lá de terno, né, bonitão, tudo preto, gravado. Bonitão, mas o que eu posso fazer? É o que eu tenho, graças a Deus pelo bombeirinho. Não, mas eu não vou no casamento porque eu não tenho nem carro para chegar lá. Estaciona longe. Ué, qual o problema disso? Graças a Deus. Uma vez um pastor falou assim, mas meu irmão, você não tem carro. Um outro conversando com o pastor. Você não tem carro? Não. Nunca pedi um carro para Deus. Eu pedi locomoção. E o Senhor sempre providencia. Você entendeu o problema? Onde é que está a nossa confiança? Onde é que está nosso contentamento? Ah, não, tem que ser do ano. Tem que ser importado. Tem que ter aro 29. Gente, nós somos terríveis, né? Como nós precisamos ser tratados nessa área? Agora, não pense você que eu estou falando tudo isso aqui que eu não preciso ser tratado. Pelo contrário, eu tenho aprendido. Estou caminhando com Barba já há um tempinho, né, Barba? E a gente tem suado aí aprendendo. Né? O Senhor vem tratando, ensinando e colocando em prática, porque senão não adianta nada. E olha esse texto aqui. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Quando a gente não aprende da maneira fácil, às vezes vai ter que ser o caminho mais longo. Olha nossos filhos, se não for assim. Olha para a nossa vida, olha para o seu passado, olha para você. Talvez o que você tem feito esse mês, esse ano. Será que Deus não está tratando com você? Será que não é bom esse passar por essa aflição aí para você crescer? Eu sempre costumo dizer que Deus não vai mudar de lição enquanto nós não aprender aquela, não. Então, Senhor, eu preciso ser tratado disso aqui. Quanto antes nós reconhecermos, quanto antes nós confessarmos, nós clamarmos misericórdia para o Senhor, mais cedo nós vamos aprender. Porque Ele é Pai. Qual o pai que pedindo lá, né, o filho pedindo lá um pão, vai dar uma serpente? Não vai. Se nós, sendo mal, sabemos dar boas coisas, então e Deus, gente? Nós precisamos de aprender a confiar nesse Deus, a descansar. Agora há pouco nós estávamos lendo aqui na reunião de oração o texto lá, clama a mim e responder-te-ei. Deus tem coisas boas, maravilhosas para nós. Mas nós estamos tão arraigados nesse mundo que nós não olhamos para cima. Nós não enxergamos aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós estamos presos aqui. Esse é um grande problema. Tem uma frase que eu gosto muito da Bárbara Duguid. Ela diz assim, ó, Deus usa aquilo que odeia para alcançar aqueles que Ele ama. Estranho, né? Deus usa o que odeia para alcançar aqueles que Ele ama. De bate pronto, o que você lembra? De Cristo na cruz.
Não é verdade, meus irmãos? Todo o nosso pecado recaiu sobre Jesus. Ele levou sobre si o nosso pecado. Deus odeia tanto o pecado que ele virou as costas para Jesus. Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas estava sobre ele. Mas ele usou a morte de Cristo para nos resgatar, para nos redimir. Então, se você está passando por uma dificuldade, por um problema, olha para o Senhor. Clama por misericórdia. Senhor, abre meus olhos para enxergar o que está acontecendo. O que eu preciso de mudar. Eu preciso de mudança, Senhor. Eu preciso de enxergar isso aqui na minha frente. É na minha família, é no meu negócio, é nas minhas finanças, é no meu trabalho. Mostra para mim. E agora, que controle que eu vou usar? Eu peguei aqui o meu celular, fui lá, o meu aqui é Android, então eu fui no Play Store, eu contei 200 aplicativos. Eu cansei, porque não, é muita coisa, gente. Mais de 200 aplicativos. E sabe quanto você paga para ter um aplicativo para controlar suas finanças? Nada. É de graça. Então, o importante é que você tenha um controle. Qual que pode ser esse controle? Pode ser o aplicativo do celular, pode ser o aplicativo do banco, né? Hoje os bancos eles têm lá Open Finanças, tem algumas coisas que oferece que ele distribui os teus gastos de acordo com o que você faz e classifica ali. Sim, já vem classificando. O importante é você controlar. Então, qual que é o melhor método? Você que vai se adaptar. Eu não entendo nada de tecnologia. Não tem problema. Pega um caderninho, né? Faz um risco no meio, coloca aqui, receitas, salário seu, da esposa, do filho, não sei como é que é lá, coloca aqui, dá 10 mil de receita, 1.500 de receita. E do outro lado você vai colocar as despesas. Esse que é um controle, gente. Então tem inúmeros modelos, tem planilhas, tem um monte de coisa. Qual que você se adapta mais? Eu já testei vários aplicativos, mas eu particularmente não gosto de aplicativos, porque para mim dá mais trabalho. Então eu ainda uso planilha no Excel. Eu, particularmente, mas você pode testar. Vai lá no teu Play Store, se você tem o Apple aí, vai lá na loja, pega um aplicativo, baixa, testa, vê se aquilo ali não é, joga fora, coloca outro, vai testando. Entendeu? Isso é importante. Não, mas eu prefiro controlar tudo pelo banco. Tá bom. Só que daí você vai ter que também fazer todos os teus gastos via banco, né? Porque para você ter realmente esse controle. E não se enganar. Porque a gente gosta de se enganar, né? A gente, não, mas isso aqui eu preciso lançar. Porque controlar a finança é terrível, porque você tem que lançar tudo. Mas eu preciso lançar o pão de queijo. Tem que lançar o pão de queijo. Não tem, a lavagem do carro tem que lançar. Tem que lançar tudo. Se você quiser ter um controle efetivo das suas finanças, tem que lançar tudo. Mas tem minha esposa, tem meu filho. Como é que vai fazer? Quem controla? Quem tiver mais habilidade. Pode ser o homem, pode ser a mulher, pode ser o filho? Pode. Não tem problema. E como é que a gente vai fazer para lançar esses débitos? Esqueceu. Porque é normal a gente esquecer, né? Troca R$50, R$100 e põe na carteira para você ver como é que some. Você não acha mais o dinheiro. Você tem que ficar pensando lá aonde que eu gastei o dinheiro. Eu, particularmente, lá em casa, a gente faz assim: Rúbia, o que você gastou? Tal coisa. Ela manda um WhatsApp para mim. Farmácia, abastecimento, mercado. Porque depois eu paro lá 2 vezes, por exemplo, na semana e lanço lá na planilha. Aí eu tenho um controle. Vamos lá, para a gente correr aqui e indo para o final. E aí, a Bíblia ensina, gente, vamos para a palavra. Qual de vós aqui que não senta para fazer conta? Querendo edificar uma torre e não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar. Então, se nós não pararmos para controlar nossas finanças, não vai bater, nós não vamos terminar a torre. Sabe o que é essa torre aqui? É o mês. Não vai terminar o mês. Vai ficar devendo, vai ter que parcelar o cartão, vai ter que pedir dinheiro emprestado, vai ter que pedir um vale a mais lá. Só que você está só prorrogando o problema, né? Vai lá para o próximo. Aqui é um exemplo.
Uma planilha, tá? Depois, quem quiser pode pedir que a gente pode mandar para você essa planilha aí. Volta nela ali. Então, você vai classificar as tuas despesas ali. Renda familiar, salário 1, 2, 3, se você recebe aluguel, se você recebe 13º, restituição, tudo que entrar naquele mês, você tem que lançar ali. Não adianta você se enganar ou enganar a esposa, ou querer enganar, não, você tem que lançar. Porque senão no outro mês você vai querer gastar a mesma coisa e não tem a mesma entrada. Então tem que lançar tudo que entrou no mês ali. Teve a restituição lá do imposto de renda, que benção, né? Puxa vida, só vai, quando vem é bom. E aí você lança lá, tá bom? Aí é bom, eu acho legal você classificar isso. Então habitação, o que é habitação? O que eu gasto com luz, com energia, né? Esse tipo de gasto aí. Alimentação, supermercado, sacolão, mas eu tenho que ir na feira. Eu fui lá, comprei lá umas frutas, comi um pastel. Tem que lançar o pastel? Tem que lançar o pastel. Né? Porque o cara, mas um pastel? Mas o ditado é de grão em grão a galinha enche o papo. Aí você gasta 10 aqui, 15 ali, 20 ali, 30 ali. Se o cara ganha 2, gastou 200 à toa, foi 10% da renda. É muito dinheiro. Vocês percebem? Então isso é um problema, gente. Então classifica. Saúde. Tem um plano de saúde, tem farmácia, tem academia. Por que é bom você classificar isso daqui? No nosso entendimento, é porque havendo uma necessidade de cortar gastos, você sabe aonde. Então, por exemplo, eu vou cortar o plano de saúde? Não, o plano de saúde eu não posso cortar. A farmácia tem como cortar? Não tem, porque se precisar do remédio. Mas a academia, você pode, de vez de pagar a academia, você pode fazer caminhada, é de graça. Pode fazer corrida, é de graça. Então, você enxerga como você vai administrar melhor as suas finanças. Então, aqui você vai dividindo essas questões aí. Seguro. Eu tenho seguro da casa, tenho seguro do carro. Se precisar de cortar, você está enxergando. Tá bom? Vamos caminhando aí. Mais um pouquinho. O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas afeta todas as coisas que são importantes. Será que afeta? Se você não controla, você pode ver que o teu ânimo vai mudar. Às vezes as discussões em casa vão acontecer, vão correr. Porque você quer fazer as coisas, não tem como. Ou vai querer culpar o outro pelos seus erros. Então o dinheiro vai afetar, irmãos, a nossa vida material, nossa vida social, relacional e a nossa vida espiritual. Porque nós vamos achar que o problema está em Deus. Mas não está em Deus, está em nós. Então ele afeta todas as coisas. É aqui, onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Onde é que está o nosso tesouro? Onde é que nós temos depositado nossa confiança? Passa para o próximo aí. Aqui é outra parte. Transporte. O que você gasta com transporte? Eu tenho um automóvel, eu tenho seguro, eu tenho troca de óleo, eu tenho lavagem do carro. Então começa a cortar. Então, de vez de eu lavar o carro 4 vezes por mês, vou lavar uma e vou lavar em casa. Eu moro no apartamento. Pega um balde, um paninho e passa lá. Qual é o problema? Eu estou falando aqui de coisas pequenas, gente, porque eu quero entender que essa palestra aqui ela serve para pessoas que têm com abastança, mas tem aqueles que precisam de realmente fazer controle. E não é porque o cara tem muito que não precisa fazer controle. Ele tem que fazer controle também. Né? E até é bom o controle porque você pode ajudar o outro que precisa. Porque não pode ser avarento. Porque às vezes o Senhor tem abençoado a gente com tantas coisas, mas a gente vê o outro passando necessidade e tem... falou agora há pouco aí sobre desprendimento. Nós precisamos do trabalho do Senhor em nossas vidas nessa questão. Então aqui, as despesas pessoais, internet, roupa, calçados, cabeleireiro. Você vai aqui lançando as despesas, lazer, restaurante, saía 5 vezes por mês. Começa a sair 2. Porque você enxerga. Né? Cada vez que você vai lá no espetinho, comer lá um espetinho e uma Coca-Cola, você gastou lá 100, foi 4 vezes no mês. É 400, ganha 2 contos por mês. Ou ganha 5 e recebe 400, é 10% da renda. Né? Tem que comprar lá um negócio no mercado, estou sem grana. Para de comer espetinho e vai lá no mercado.
Chega a ser cômico isso, né? Mas é verdade, meus irmãos. Tem que enxergar aonde está indo o dinheiro para poder economizar. Ou para fazer poupança, para poder fazer uma viagem. De repente, olha bem, 400 no mês de espetinho. Estou falando de barato, tá? Uma despesa baratinha aqui. Vezes 12 meses, dá quanto? Quem é bom de conta aí? 4.800. Dá para dar um pulinho lá na praia e ficar uma semaninha lá. Né? E não ficar devendo no cartão por meio ano inteiro. Percebem? Não é verdade? Então, assim, parece coisas bobinhas, mas é realidade. Então, meus irmãos, aqui é uma maneira de você controlar. Muito importante é que você tenha o controle. Pode ser no papel, pode ser no app, pode ser na planilha. E eu deixei destacado aqui, dízimo. Porque a pessoa gasta os 400 lá no espetinho, mas ele tem que recebe o salário dele e não quer entregar para Deus, devolver para Deus uma parte do salário, porque vai fazer falta. Será que faz falta? Eu nunca vi fazer falta. Se não tiver controle, vai fazer falta tudo. Vai faltar tudo, na realidade. Né? Vai faltar tudo. Então, nós precisamos de aprender a ser benevolentes, doadores, para aqueles que precisam, e devolver para o Senhor também. E o Senhor vai abençoar. Ele não está com seu ouvido agravado, nem com a sua mão agravada, para que não possa ouvir a gente, que não possa abençoar. Mas eu só quero receber e não quero doar nada. Então, esse é um problema sério. Então, uma das coisas também aqui importantíssima para nós que somos cristãos é ser dizimista. Isso nós estamos cumprindo a palavra de Deus. Nós não insistimos nessa questão do dinheiro e tal aqui, mas nós precisamos de obedecer o que é a palavra de Deus. Se a Bíblia fala, trazei o dízimo à casa do Senhor, se Jesus falou assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós precisamos de cumprir. Devemos ser cumpridores da palavra. Então, aqui, pode passar o próximo aí, indo para o final já. A dica, não faça dívida. Se você fizer dívida, você vai sofrer. Assim como as empresas precisam de um controle, nós, como pessoas físicas, também precisamos do controle. Se uma empresa comprar mais do que ela tem condição de pagar, ela não vai conseguir pagar. E nós a mesma coisa. Então, essa é a principal aqui. Fuja das... E aí, quando você começa a enxergar lá, você ganha lá o salário de 5. Aí você vê lá que você tem no cartão um monte de coisa parcelada, porque a televisão lá que você vai pagar 300 por mês, ou 500, não é caro 300 por mês. Só você tem 300 aqui, 200 ali, 800 ali. Aí quando você vê, 50%, 40% da tua renda está comprometida com parcelas. Aí você nunca vai dar. Nunca vai ser suficiente. Aí você volta naquela história, vai culpar o patrão, vai culpar a mulher, vai culpar Deus. Mas você é o desequilibrado. É problema, gente. Então, fuja desse troço aí. E se você colocar no papel, você vai enxergar isso. Porque às vezes a pessoa não gosta nem de olhar lá no cartão, né? Ele só vê o valor ali, ele não quer saber o que está ali. Porque é um controle, está mostrando onde você está gastando o dinheiro. 1 de 6, é terrível, né? 1 de 10, 1 de 12. É assim que as coisas funcionam. O último ali. Isso aqui também é o que nós já falamos aqui várias vezes, mas é a palavra. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E nessa área financeira, gente, o que tem de falso discurso, falso profeta por aí. E tem aquele que é o sábio, né? Me engana que eu gosto. Fazer o quê? Porque não olha para a palavra. Não é bereniano. Não vai porque a palavra diz. Acabou, né? Aqui é só um resuminho. Então, decida começar. Clame por misericórdia, reconheça que você precisa, peça contentamento ao Senhor, ensine princípios, valores para os seus filhos. Então, basicamente, isso aqui é um resumo do que a gente falou aqui. Meus irmãos, que o Senhor abençoe cada um de nós, que sejamos, como a palavra diz, cumpridores da palavra,
obedientes à palavra, que é o que nós precisamos. Porque a palavra de Deus tem tudo que nós precisamos para viver nesse mundo. E na área financeira não é diferente. Então, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Na próxima semana nós vamos ter mais uma palestra com o Barba e depois no final com o Mário. Deus abençoe.